A paz do Senhor, meu querido e minha querida, tudo bem com você? Aqui estou eu mais um dia, Pastor Herman Temel, para darmos continuidade ao nosso plano anual de leitura da Bíblia. E por aqui vamos ainda lendo o livro do profeta Jeremias. Como falei, ele profetizou nesse período qual estamos vendo, antecipando aí o cativeiro do povo de Deus na Babilônia e o início desse período de cativeiro, ficando ele ali em Jerusalém. Logo, nós vamos chegar também nesses dias da leitura, quando Judá, Jerusalém, ali será invadida e o rei, então, com o povo, serão feitos cativos. Jeremias será deixado ali em Jerusalém. Chegaremos já em breve a essa leitura. Mas, se você ainda não se inscreveu neste canal, se inscreva. Já estamos aí pertinho dos 800 inscritos. Você que está vendo esse vídeo, né, no dia 9 de abril de 2021, dependendo de quando você estiver assistindo, pode ser que estejamos aí com já bem mais inscritos e você pode me ajudar nisso. Se inscreva. Assim você ajuda este canal a crescer aqui na plataforma no YouTube e me ajuda a alcançar mais pessoas com a palavra de Deus. Me ajuda muito também se você compartilhar e já curtir este vídeo. Você, inclusive, que recebeu o link desse vídeo compartilhado por alguém, é bem importante que você assista desde o vídeo de número 1. Para isso, você vai encontrar aqui na descrição, como aqui também no card, o link da playlist completa para você poder assistir a partir do primeiro vídeo e fazer conosco esse plano de leitura. E em um ano você terá lido conosco então toda a Bíblia e aprendido muito também para a glória de Deus. Amém? Então, vamos orar para que possamos fazer a nossa leitura de hoje. Feche os olhos, curve a sua cabeça, é momento de oração. Senhor meu Deus e Pai Todo-Poderoso, é no nome santo e bendito do Teu amado Filho, Senhor Jesus, que mais um dia estamos aqui para ler a Tua palavra e dar continuidade a esse nosso plano de leitura. Eu te peço, Deus, que o Senhor venha abrir a nossa mente, o nosso coração, para que possamos guardar a Tua palavra, guardar todo o Teu ensino diante de tudo aquilo que iremos ler neste instante. Deus, que possamos assim nos conduzir prudentemente e ver prosperar os nossos caminhos. Pai, como tenho orado, eu te peço que o Senhor venha a abençoar a vida dessa pessoa que está fazendo esse plano de leitura, mostrando que quer conhecer mais de Ti. Abençoe também a sua casa, o seu lar e toda a sua família. No nome de Jesus. Amém. Amém? Então, vamos para a leitura. Livro do profeta Jeremias. Nós vamos ler aí a partir do capítulo 10. Ouvi a palavra que o Senhor vos fala a vós, ó casa de Israel. Assim diz o Senhor: não aprendeis o caminho dos gentios, nem vos espanteis dos sinais dos céus, porque com eles se atemorizam as nações, porque os costumes dos povos são vaidade, pois corta-se do bosque um madeiro, obra das mãos do artífice, feita com machado. Com prata e com ouro o enfeitam, com pregos e com martelo o firmam, para que se não mova. São como a palmeira, obra torneada, porém não podem falar. Certamente são levados, porquanto não podem andar. Não tenhais receio deles, pois não podem fazer mal, nem tampouco têm poder de fazer bem. Veja que Deus mais uma vez volta a combater a fabricação dos ídolos, o ter-se temor dos ídolos, o servir aos ídolos, pois são coisa nenhuma, não podem fazer bem, nem tampouco fazer mal. Só ao Senhor devemos temer. E Israel, o povo de Israel e o povo de Judá estavam muitas vezes sendo inclinados a ter temor, reverência, a adorar e a buscar aos Baalins, aos ídolos
as imagens de escultura. E tudo isso provocava em Deus a ira. Continue. Ninguém há semelhante a ti, ó Senhor. Tu és grande, e grande o teu nome em poder. Quem não temeria a ti, ó Rei das nações? Pois isso só a ti pertence, porquanto entre todos os sábios das nações e em todo o seu reino ninguém há semelhante a ti. Mas eles todos se embruteceram e tornaram-se loucos. Ensino de vaidade é o madeiro. Trazem prata batida de Tarsis e ouro de Ufaz, trabalho do artífice e das mãos do fundidor. Fazem suas roupas de azul e púrpura, obra de peritos são todos eles. Mas o Senhor Deus é a verdade. Ele mesmo é o Deus vivo e o Rei eterno. Ao seu furor treme a terra e as nações não podem suportar a sua indignação. Assim lhes direis: os deuses que não fizeram os céus e a terra desaparecerão da terra e de debaixo deste céu. Ele fez a terra com o seu poder. Ele estabeleceu o mundo com a sua sabedoria e com a sua inteligência estendeu os céus. Fazendo ele soar a sua voz, logo há rumor de águas no céu, e faz subir os vapores da extremidade da terra. Faz os relâmpagos para a chuva, e dos seus tesouros faz sair o vento. Todo o homem é embrutecido no seu conhecimento. Envergonha-se todo fundidor da sua imagem de escultura, porque sua imagem fundida é mentira, e nelas não há espírito. São vaidade, são obra de enganos. No tempo da sua visitação virão a perecer. No tempo da sua visitação, que visitação? Na visitação do Senhor. Todas as imagens perecerão, serão destruídas. No reino milenar, só o Senhor será adorado. E na eternidade, principalmente. Continue. Não é semelhante a estes aquele que é a porção de Jacó, porque ele é o que formou tudo, e Israel é a vara de sua herança. Senhor dos exércitos é o seu nome. Ajunta da terra a tua mercadoria, ó tu que habitas em lugar sitiado. Porque assim diz o Senhor: eis que desta vez arrojarei como se fora com uma funda aos moradores da terra, e os angustiarei para que venham a achá-lo, dizendo: ai de mim, por causa do meu quebrantamento, a minha chaga me causa grande dor. E eu havia dito, certamente, isto é enfermidade que eu poderia suportar. A minha tenda está destruída, e todas as minhas cordas se romperam. Os meus filhos foram-se de mim, e não existem. Ninguém há mais que estenda a minha tenda, nem que levante as minhas cortinas. Porque os pastores se embruteceram e não buscaram ao Senhor. Por isso não prosperaram, e todos os seus rebanhos se espalharam. Eis que vem uma voz de rumor, grande tremor da terra do norte, para fazer das cidades de Judá uma assolação, uma morada de chacais. Eu sei, o Senhor, que não é do homem o seu caminho, nem do homem que caminha o dirigir dos seus passos. Castiga-me, ó Senhor, porém com juízo, não na tua ira, para
que não me reduzas a nada. Derrama a tua indignação sobre os gentios que não te conhecem e sobre as gerações que não invocam o teu nome, porque devoraram a Jacó e devoraram-no e consumiram-no e assolaram a sua morada. A palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor, dizendo: Ouvi as palavras desta aliança e falai aos homens de Judá e aos habitantes de Jerusalém. Diz-lhes, pois, assim diz o Senhor, Deus de Israel: Maldito o homem que não escutar as palavras desta aliança, que ordenei a vossos pais no dia em que os tirei da terra do Egito, da fornalha de ferro, dizendo: Dai ouvidos à minha voz, e fazei conforme a tudo quanto vos mando, e vós sereis o meu povo, e eu serei o vosso Deus, para que confirme o juramento que fiz a vossos pais de dar-lhes uma terra que manasse leite e mel, como se vê neste dia. Então eu respondi e disse: Amém, ó Senhor. E disse-me o Senhor: apregoa todas essas palavras nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém, dizendo: Ouvi as palavras desta aliança e cumpri-as, porque deveras adverti a vossos pais no dia em que os tirei da terra do Egito, até o dia de hoje, madrugando e protestando e dizendo: Dai ouvidos à minha voz. Mas não ouviram, nem inclinaram os seus ouvidos, antes andaram cada um conforme o propósito do seu coração malvado. Por isso, trouxe sobre eles todas as palavras desta aliança que lhes mandei que cumprissem, porém não cumpriram. Disse-me mais o Senhor: uma conspiração se achou entre os homens de Judá, entre os habitantes de Jerusalém. Tornaram as maldades de seus primeiros pais, que não quiseram ouvir as minhas palavras. E eles andaram após outros deuses para os servir. A casa de Israel e a casa de Judá quebraram a minha aliança que tinha feito com seus pais. Portanto, assim diz o Senhor: eis que trarei mal sobre eles, de que não poderão escapar, e clamarão a mim, mas eu não os ouvirei. Então irão às cidades de Judá e aos habitantes de Jerusalém, e clamarão aos deuses a quem eles queimaram incenso. Esses, porém, de nenhum modo os livrarão no tempo do seu mal. Porque, segundo o número das tuas cidades, são os teus deuses, ó Judá, e segundo o número das ruas de Jerusalém, levantastes altares à impundência, altares para queimardes incenso a Baal. Tu, pois, não ores por este povo, nem levantes por ele clamor nem oração, porque não os ouvirei no tempo em que eles clamarem a mim, por causa do seu mal. Veja que, mais uma vez, Deus fala ao profeta: não ore por eles, não levante por eles clamor, porque o juízo já estava dito, Deus já havia dado muitas oportunidades àquele povo. Aquele povo tinha uma dura cerviz. Deus mesmo diz: madrugando mandei profeta e mais profeta, e não me deram ouvido. Ou seja, era para o profeta simplesmente levar a palavra de juízo, para que quando o juízo acontecesse, o povo soubesse que era a mão do Senhor que estava fazendo isso. Continue. Que direito tem a minha amada na minha casa, visto que com muitos tem cometido grande lascívia? Creis que os sacrifícios e as carnes santificadas poderão afastar de ti o mal? Então saltarias de prazer. O Senhor chamou o teu nome de oliveira verde, formosa por seus deliciosos frutos. Mas agora, à voz de um grande tumulto,
acendeu fogo ao redor dela e se quebraram os seus ramos. Porque o Senhor dos exércitos, que de ti plantou, pronunciou contra ti o mal, pela maldade da casa de Israel e da casa de Judá, que para ti mesma fizeram, pois me provocaram a ira queimando incenso a Baal. E o Senhor me fez saber, e assim o soube. Então me fizeste ver as suas ações. E eu era como um cordeiro, como um boi que levam à matança, porque não sabia que maquinavam propósito contra mim, dizendo: destruamos a árvore com o seu fruto e cortemo-lo da terra dos viventes, e não haja mais memória de seu nome. Mas, ó Senhor dos exércitos, justo juiz, que provas as entranhas e o coração, veja eu a tua vingança sobre eles, pois a ti descobri a minha causa. Portanto, assim diz o Senhor acerca dos homens de Anatote, que buscam a tua vida, dizendo: não profetizes no nome do Senhor, para que não morras às nossas mãos. Portanto, assim diz o Senhor dos exércitos: eis que eu os castigarei. Os jovens morrerão à espada, os seus filhos e as suas filhas morrerão de fome. Veja que Deus havia falado a Jeremias que ele seria levantado contra as nações e que homens ali, reis e príncipes, se levantariam contra ele, mas que Deus o protegeria, o guardaria. Jeremias fala aqui que planejavam ali contra a sua vida, que armavam contra a sua vida, queriam cortar a árvore e o fruto, a árvore e a profecia. Estavam mandando ele não profetizar no nome do Senhor, porque a profecia era de juízo. E o povo não queria ouvir, como hoje. As pessoas não querem ouvir a palavra profética que fala de repreensão, a palavra profética que fala de arrependimento. As pessoas só querem ouvir a palavra profética que diz: receba, tome posse, você vai ficar rico, você vai ficar rica. Mas se arrepender que é bom, ninguém quer. Ou melhor, né? Não vou dizer ninguém, porque tem muitos servos e servas de Deus que querem sim se arrepender. Mas muitos estão muito mais voltados à profecia que não é de Deus, a profecia que fala apenas aquilo que o ouvido quer ouvir, do que a palavra profética de verdade, que está revelada nas Escrituras. Mas Deus estava dizendo a Jeremias: Jeremias, não se preocupe, fala a profecia, fala a palavra que está na tua boca. Esses que tentam te matar, eu os castigarei, porque Deus é justiça. Amém? Continue. E não haverá deles um remanescente, porque farei vir o mal sobre os homens de Anatote no ano da sua visitação. Justo serias, ó Senhor, ainda que eu entrasse contigo no pleito. Contudo, falarei contigo dos teus juízos. Porque prospera o caminho dos ímpios e vivem em paz todos os que procedem aleivosamente. Veja que o profeta vai fazer uma pergunta que talvez seja um questionamento sincero de muitos justos do Senhor. Vamos ver o que Deus vai trazer como resposta, vamos ver o que o profeta continua falando. Leia comigo. Plantaste-os e eles se enraizaram. Crescem, dão também fruto. Chegando estás à sua boca, porém longe de suas entranhas. Mas tu, ó Senhor, me conheces, tu me vês e provas o meu coração para contigo. Arranca-os como as ovelhas para o matadouro e dedica-os para o dia da matança. Até quando lamentará a terra e se secará a erva de todo o campo? Pela maldade dos que habitam nela, perecem os animais e as aves, porquanto dizem: ele não verá o nosso fim. Se te fadigas correndo com homens que vão a pé, como poderás competir com os cavalos? Se tão somente numa terra de paz estás confiado, como farás na enchente do Jordão?
porque até os teus inimigos e a casa de teu pai, eles próprios procedem deslealmente contigo. Eles mesmos clamam após ti em altas vozes. Não te fies neles, ainda que te digam coisas boas. Desamparei a minha casa, abandonei a minha herança, entreguei a amada da minha alma na mão de seus inimigos. Tornou-se a minha herança para mim como leão numa floresta. Levantou a sua voz contra mim, por isso eu a odiei. A minha herança é para mim ave de rapina de várias cores. Andam as aves de rapina contra ela em redor. Vinde, pois, ajuntai todos os animais do campo, trazei-os para devorarem. Muitos pastores destruíram a minha vinha, pisaram o meu campo, tornaram em desolado deserto o meu campo desejado. Em desolação a puseram, e clama a mim na sua desolação. E toda a terra está desolada, porquanto não há ninguém que tome isso a sério. Sobre todos os lugares altos do deserto vieram destruidores, porque a espada do Senhor devora desde um extremo da terra até o outro. Não há paz para nenhuma carne. Semearam trigo e cegaram espinhos. Cansaram-se, mas de nada se aproveitaram. Envergonhados sereis das vossas colheitas e por causa do ardor da ira do Senhor. Assim diz o Senhor acerca de todos os meus maus vizinhos, que tocam a minha herança que fiz herdar ao meu povo Israel. Eis que os arrancarei da sua terra, e a casa de Judá arrancarei do meio deles. E será que depois de os haver arrancado, tornarei e me compadecerei deles e os farei voltar cada um à sua herança e cada um à sua terra. E será que se diligentemente aprenderem os caminhos do meu povo, jurando pelo meu nome, vive o Senhor, como ensinaram o meu povo a jurar por Baal, então edificar-se-ão no meio do meu povo. Mas, se não quiserem ouvir totalmente, arrancarei a tal nação e a farei perecer, diz o Senhor. Veja então que Deus traz a resposta. Para as nações ímpias, ele as destruiriam. Aqueles que eram seu povo e estavam andando impiamente, Deus os castigaria, os faria se arrepender e os traria de volta. Os trazendo de volta, eles teriam que fazer uma aliança com Deus. E eles fazendo essa aliança com Deus e guardando esta aliança, seriam preservados, prosperariam. Mas se eles não guardassem a aliança do Senhor, Deus os faria perecer. Continue a leitura. Assim me disse o Senhor: vai e compra um cinto de linho e põe-no sobre os teus lombos, mas não o coloques na água. E comprei o cinto conforme a palavra do Senhor, e os pus sobre os meus lombos. Então me veio a palavra do Senhor pela segunda vez, dizendo: toma o cinto que compraste e que trazes sobre os teus lombos, e levanta-te, vai ao Eufrates e esconde-o ali na fenda de uma rocha. E fui e escondi-o junto ao Eufrates, como o Senhor me havia ordenado. Sucedeu ao final de muitos dias que me disse o Senhor: levanta-te, vai ao Eufrates e toma dali o cinto que te ordenei que o escondesses ali. E fui ao Eufrates e cavei e tomei o cinto do lugar onde o havia escondido. E eis que o cinto tinha apodrecido e para nada prestava. Então veio a mim a palavra do Senhor dizendo: assim diz o Senhor, do mesmo modo farei apodrecer a soberba de Judá e a muita soberba de Jerusalém. Este povo maligno, que recusa ouvir as minhas palavras, que caminha segundo a dureza do seu coração,
e anda após deuses alheios para servi-los e inclinar-se diante deles, será tal como este cinto, que para nada presta. Porque, como o cinto está pegado aos lombos do homem, assim eu liguei a mim toda a casa de Israel e toda a casa de Judá, diz o Senhor, para me serem por povo, e por nome, e por louvor, e por glória, mas não deram ouvidos. Portanto, dize-lhes esta palavra: assim diz o Senhor Deus de Israel: todo odre se encherá de vinho, e dir-te-ão, porventura, não sabemos nós muito bem que todo odre se encherá de vinho? Mas tu, dize-lhes, assim diz o Senhor: eis que eu encherei de embriaguez a todos os habitantes da terra, e aos reis da estirpe de Davi, que estão assentados sobre o seu trono, e aos sacerdotes, e aos profetas, e a todos os habitantes de Jerusalém. Veja que Deus mandava a profecia, sabia o que o povo responderia e já mandava a contrarresposta. E Deus, ele vai agir muito assim, através de símbolos, como ele fez com o cinto. Ele mostrava de uma forma visível ao profeta, para que o profeta pudesse trazer então também a profecia de uma forma que fosse mais fácil de ser entendida e até mesmo visualizada. Continue. E lhes farei em pedaços, atirando uns contra os outros, e juntamente os pais com os filhos, diz o Senhor. Não perdoarei, nem pouparei, nem terei deles compaixão, para que não os destrua. Escutai e inclinai os ouvidos, não vos ensoberbeçais, porque o Senhor falou. Dai glória ao Senhor vosso Deus, antes que venha a escuridão, e antes que tropecem vossos pés nos montes tenebrosos, antes que, esperando vós luz, ele mude em sombra de morte e a reduza à escuridão. E se isso não ouvirdes, a minha alma chorará em lugar ocultos por causa da vossa soberba, e amargamente chorarão os meus olhos e se desfarão em lágrimas, porquanto o rebanho do Senhor foi levado cativo. Veja que Jeremias diz como ele se sentiria se o povo não desse ouvidos, que ele choraria grandemente. Uma das formas como o profeta Jeremias é conhecido é justamente como o profeta chorão. Ele vai chorar muito e muito, lamentar demais todo o opróbrio que o povo vai passar por causa da desobediência. Infelizmente, de certa forma, ele não podia fazer nada. Ele trazia a profecia, mas o povo não dava ouvidos. Continue. Dize ao rei e à rainha: humilhai-vos e assentai-vos no chão, porque já caiu todo o ornato de vossas cabeças, a coroa da vossa glória. As cidades do sul estão fechadas, e ninguém há que as abra. Todo o Judá foi levado cativo, sim, inteiramente cativo. Levantai os vossos olhos e vede o que vem do norte. Onde está o rebanho que se te deu, o rebanho da tua glória? Que dirás quando ele te castigar, porque os ensinaste a serem capitães e chefes sobre ti? Porventura, não te tomarão as dores como a mulher que está de parto? Quando, pois, disseres no teu coração: por que me sobrevieram estas coisas? Pela multidão das tuas maldades se descobriram as tuas saias, e os teus calcanhares sofrem violência. Porventura, pode o etíope mudar a sua pele, ou o leopardo as suas manchas? Então podereis vós fazer o bem, sendo ensinados a fazer o mal. Assim os espalharei como o restolho que passa com o vento do deserto. Esta será a tua sorte, a porção que te será medida por mim, diz o Senhor. Pois
te esqueceste de mim e confiaste em mentiras. Assim também eu levantarei as tuas saias sobre o teu rosto e aparecerá a tua ignomínia. Já vi as tuas abominações e os teus adultérios e os teus rinchos e a enormidade da tua prostituição sobre os outeiros do campo. Ai de ti, Jerusalém, até quando ainda não te purificarás? É triste, hein, amados? Por isso que Jeremias tanto chorou em ver o mal que sofria o povo por causa do pecado. Como um pai e uma mãe que vê o seu filho pagar preço, sofrer por causa da desobediência, por causa de não seguir os seus conselhos. Assim Deus não quer castigar o seu povo, mas não ver outra maneira, porque além de ser amor, ele é justiça. E se a sua palavra traz a punição diante do pecado, ele não pode, por amar o seu povo, deixar de trazer o juízo, porque senão ele seria mentiroso. Senão ele estaria usando de uma balança enganosa, e a balança enganosa é a abominação diante do Senhor. Mas Deus está sempre ali mostrando a saída. E qual é a saída? Arrependimento. Amém? Que busquemos sempre uma vida de arrependimento, de busca contínua ao Senhor. Encerramos o nosso vídeo de hoje. Não esqueça de compartilhar esse vídeo para o maior número possível de pessoas e já curta ele também. Me ajude a alcançar mais pessoas com a palavra de Deus. Amém? Forte abraço, a paz do Senhor. Até amanhã e viva Ele, viva Jesus!